E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan e agora sim, se você chegou aqui nessa parte do vídeo, você verá o primeiro capítulo da história Tesouros da Neve, escrita por essa simpática senhora, a Patrícia St. John. Certo? Nossa história, ela começa na Suíça, numa manhã de inverno. Sabe aquela manhã que você tá com frio danado, aquela vontade de ficar na cama. Tem gente até que dorme de touca na cabeça, né? Põe a touca na cabeça lá, se enche de cobertor, fica todo embolado ali, enfiado na cama, dormindo. Nossa história começa exatamente uma manhã de Natal. Isso mesmo! Nossa história começa numa manhã de Natal, com a nossa primeira personagem, a querida Annette. Annette é o nome da nossa personagem, uma das principais da nossa história. Olha aqui. Certo? A Annette estava acordando, deu aquela espreguiçada assim. Sentiu aquele friozinho que dava vontade de ficar na cama, porque era inverno. E não era só inverno, era um dia especial. Era o dia 25 de dezembro. O que tem no dia 25 de dezembro de especial? Alguém lembra? Exatamente, é dia de Natal, é manhã de Natal. Então, quando ela pensou em dar aquela dormida e ficar um pouquinho mais na cama, nossa, é manhã de Natal, deixa eu levantar e me arrumar. E assim a Annette levantou-se, foi para frente do espelho, começou a pentear o cabelo, arrumar as tranças e lembrou de olhar para a cama do irmão, seu irmãozinho, o Daniel. E adivinha o que ela viu quando olhou para a cama do Daniel? Ela não viu nada. A cama do Daniel estava vazia. Sabe por quê? Porque o Daniel já tinha acordado, Daniel já tinha se levantado. Lá na Suíça, é muito comum que na época do Natal as crianças ganhem de presente, toda criança, tá? Ganha dos seus parentes, dos seus professores, um biscoitinho no formato de bichinho, um urso de biscoito. As pessoas fazem uma massa especial, geralmente aquela massa de biscoitinho amanteigado, aquele biscoitinho que você põe na boca e ele desmancha de tão gostoso. Exatamente. Tem várias receitas de vários tipos de bonequinhos de biscoito que podem ser feitos. E as crianças ganham isso de presente dos pais, dos tios, das avós, dos irmãos mais velhos. Toda criança, na época do Natal, ganha essa deliciosa surpresa, essa deliciosa lembrança. O formato do biscoitinho pode variar, desde um biscoitinho pequeno, como esse aqui, que parece uma borracha, quer dizer, como essa aqui que é a borracha e lembra o formato de um, como pode ser um pouquinho maior, ou pode ser um biscoitão, como esse aqui. Tudo bem? E aí, o que acontece? Ela falou, ué, cadê meu irmão? Onde é que se meteu o Daniel? Puxa vida, Daniel já levantou logo cedo? Ai, eu preciso levantar rapidinho, me arrumar, porque eu tenho que descer e preparar o café. Daqui a pouquinho o meu pai vai vir do curral e ele vem morto de fome para tomar o café da manhã. E a minha avó vai se levantar também. E ela, tadinha, tem tanto problema de reumatismo que ela chega em cima da hora, senta na mesa e ela quer comer. E é minha obrigação preparar o café. Vou explicar mais algumas coisinhas. Muitas pessoas na Suíça moram em regiões rurais, ou seja, moram no campo. E tem o que? Rebanhos de gado, vacas, bois, bezerros, cabritos, cabras. Tem também galinha, porco, pato, ganso, ou seja, moram em fazendas e tem esses animais todos para tomar conta. Na época do verão, esses animais podem ir para o pasto, podem pastar e só são recolhidos à noite. Ou deixa-se no pasto à noite sem muitos problemas, sem muitos perigos. Mas na época do inverno,
isso muda completamente. Os animais não podem ficar lá fora tomando frio, tomando neve, porque primeiro, não vão encontrar comida. Conforme a neve vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai se formando uma camada de neve em cima das plantas que queima todas as plantas, acaba com tudo. Então o animal morreria de fome porque não tem o que comer. E também morreria de frio, porque mesmo tendo aquele pelo grosso, muito peludo, o animal morreria de frio. Então os criadores fazem o quê? Na época de inverno, levam os animais para dentro do estábulo ou para dentro do curral, que é uma espécie de um armazém, um galpão alto, fechado, para não ter problema de entrar vento e frio, e dão a comida para os bichos lá. Ao longo do período de primavera, verão e outono, eles plantam, depois eles colhem essas verduras, esses matos, esse material todo que vai ser dado de comida para os animais na época do inverno. Então o papai levantava mesmo no frio 4 horas da manhã, mesmo no inverno 4 horas da manhã, mesmo no dia de Natal 4 horas da manhã, ia para o curral alimentar os animais. Portanto, quando dava assim 6h30, 7 horas da manhã, o pai já estava varado de fome, louco para tomar o seu café. E quem preparava o café era a Anete junto com a vovó. Mas como a vovó tinha um reumatismo muito grande, dores nas pernas, muito cansaço, normalmente a Anete levantava mais cedo e preparava o café quando percebia que a vovó não tinha condição de preparar. E assim, a Anete desceu as escadarias e o que ela encontrou? Ela deu de cara com o seu pai e o seu irmão, olhando para alguma coisa que ela não sabia muito bem o que era. Ela viu que os dois estavam olhando, e ela pensou, o que esses dois estão fazendo olhando aí, hein? Eu não consigo ver, os dois estão na frente, eu não consigo enxergar, o que será que é isso? O que será que tem aí no meio? E então, o que foi que ela descobriu que tinha lá no meio? O Daniel virou para a Anete, o irmãozinho dela mais novo, e falou, olha Anete, olha só que legal, o papai me trouxe um gatinho de presente. O papai encontrou esse gatinho, coitadinho, já no meio da neve, ele ia morrer de frio, ia morrer congelado, então ele me trouxe. Esse é o meu presente de Natal. Quer saber? Eu acho que eu vou dar um nome para esse gato, vou chamá-lo de Noel. Isso mesmo, Noel, em homenagem ao Papai Noel. Eu sei, Anete, eu sei que não existe Papai Noel. Eu sei que o Papai Noel foi uma invenção. Mas, e para lembrarmos sempre desse dia, eu vou dar o nome do meu gatinho de Noel. E assim, ficaram todos contentes olhando o gatinho que estava ali todo encolhidinho e quentinho dentro das pantufas do papai. Pantufas do papai? Assa, o pai usa pantufa? Lá na Suíça se usa muito. Homens e mulheres dentro de casa usam uma pantufa. O que é uma pantufa? É aquele chinelo, né? Aquele chinelo grande, parece um sapato, cheio de pelo dentro, que mantém o quê? O pé aquecido. Então, quando as pessoas estão dentro de casa, ou elas andam descalças com uma meia muito grossa, ou andam com uma meia e calçam suas pantufas. É um sapato para andar só dentro de casa. É um sapato que não vai lá para fora, portanto é um sapato que fica limpinho. E o gatinho foi colocado dentro da pantufa para ele ficar todo quentinho, gostosinho, já que o coitadinho quase tinha morrido, pois ele tinha se perdido da mãe, ou a mãe morreu, enfim, ele se perdeu no meio da neve e iria morrer se o papai do Daniel não tivesse encontrado o gatinho. Estavam todos olhando, enquanto isso, a Anete então tranquilamente sentou-se na cadeira de balanço da vovó e ficou olhando para aquela situação e recordando de algumas coisas. Deixa eu fazer um ajustezinho aqui. Aí. Ficou recordando de algumas coisas. O que será que a Anete ficou recordando? Ela começou a recordar de um Natal
de 5 anos atrás. Sim, 5 anos atrás, que era exatamente a idade do Daniel, 5 anos atrás ela tinha vivenciado um Natal muito diferente desse de agora. E ela começou a lembrar. Lembrou-se de quando ela estava no culto da sua igreja. Ela tinha ido ao culto da igreja junto com a sua vizinha e o filho da vizinha, um menino chamado Luiz. Guardem esse nome, um menino chamado Luiz. Ela foi até o culto na igreja, ouviu o coral cantando, ouviu a mensagem do pastor, ouviu as crianças cantando, ganhou. O que as crianças ganham lá na Suíça de lembrancinha para comer? O seu biscoito de ursinho. Ela lembrou de tudo isso e de como tinha sido uma noite gostosa aquela. E enquanto eles voltavam para sua casa, eles moravam na fazenda, né? Afastado da cidade, mas existia um lugarejo, uma cidadezinha pequena, que é onde era a igreja, aonde era um posto de saúde, aonde tinha uma mercearia, aonde tinha um pequeno banco, onde tinha algum tipo de vida mais movimentada. Eles voltando para casa e com suas lembrancinhas, né, dadas na igreja, principalmente o biscoitinho de ursinho, o Luiz falou assim: Anete, me dá um pedaço do seu biscoito? Eu não. Cadê o seu? Ai, Anete, eu tava com tanta fome que eu já comi tudo. Eu não tava aguentando. Eu comi o biscoito inteiro. Ah, é? Você comeu? Azar o seu. O meu é que eu não vou te dar. Você é muito guloso, menino. Olha só como você estava comendo. Eu vi você comendo de boca aberta. Tava tudo caindo pela boca. Você parecia um maluco, menino. Que é isso? Tenha modos. Para com isso. O meu biscoito eu não vou te dar de jeito nenhum. Você tá entendendo? Ora, essa é muito boa. Ter que dar o meu biscoito que eu estou guardando para comer só amanhã para você, um esfomeado morto de fome. Para com isso, menino. E ela foi lembrando dessas coisas que tinham acontecido há 5 anos atrás, na mesma noite de Natal. E ela lembrou de uma coisa muito triste. Ela lembrou que ela detestava o Luiz. Ela odiava o Luiz. Ela não suportava o Luiz. Se ela pudesse, ela batia no Luiz de tanta raiva que ela tinha do Luiz. Os dois nunca tinham se entendido direito. E depois dessa vez em que ela se negou a dar o biscoito para ele, as coisas foram piorando mais ainda. Porque o Luiz tinha raiva dela também, sempre que podia provocava ela, inventava apelidos, ela não gostava, xingava, brigavam. Os amigos dele, que até então ele tinha alguns amigos, mexiam com ela, as amigas dela mexiam com ele. Uma confusão. Vocês não têm ideia de como esses dois se detestavam. E aonde esse detestar-se, aonde esse ódio vai levá-los. Guarda aí que a gente vai ver mais coisa. E aí a Anete, lembrando de quando ela tinha passado por aquele Natal, e lembrou-se que assim que ela entrou em casa, que ela viu a cara do papai. Ela percebeu que alguma coisa não estava muito bem. E ela falou: pai, a mamãe piorou. E o pai disse: Anete, minha querida, sua mãe está muito, muito doente. Fique quietinha, não faça barulho em casa. Mas olha, ela quer muito conversar com você. Vai lá no quarto, querida. Vai conversar com ela. Acho que ela vai gostar. Vai lá, meu amor. Passou a mão no rostinho dela, fez um cafuné e levou-a até a porta do quarto. A Anete entrou, assustada, viu a mãe deitada, uma cara de muito, muito, muito fraca, e falou: mãe, você queria falar comigo? Oh, querida, que bom que você veio. Fico muito contente de te ver, Anete. Você está uma menininha tão linda. Querida, eu tenho um presente para você. Um presente, mãe? Para mim? Na noite de Natal? Que legal, mãe! A Anete estava acostumada a ganhar presentes. Os pais dela, sempre que podiam, davam algum presentinho para ela. Mas um presente na noite de Natal era algo mais especial. E ainda dado pela mamãe, mais especial ainda.
E então ela falou: mãe, o que que é? E aí, a enfermeira que estava com a mamãe, existia uma enfermeira junto com a mamãe. A enfermeira que estava com a mamãe deu um pacotinho na mão da Anete. Deu um pacotinho na mão da Anete. E a mamãe falou: Anete, querida, esse é seu presente. Mãe? O que é isso? Minha querida, esse é um presente muito especial que eu quero deixar com você. Abra, abra com cuidado. E a enfermeira do lado, meio que ajudando a segurar aquele pacote, e a Anete, com todo cuidado, foi abrindo devagarzinho o cobertor. O que vocês acham que era o presente que a Anete estava ganhando naquele momento? Pensa um pouquinho. Se você pensou que era um neném, você acertou. A mamãe da Anete estava grávida, estava esperando um menininho. E aquele menininho havia nascido exatamente naquela noite de Natal. Só que tinha sido uma gravidez muito difícil, tinha sido um parto muito difícil, tanto que tiveram que chamar a enfermeira do pequeno pronto-socorro que existia na vila. Não tinha médicos disponíveis, mas veio uma enfermeira que era muito boa, talvez assim como a Patrícia Santião. E ela falou, a mamãe falou: querida, esse é seu irmãozinho. Esse é seu irmãozinho Daniel. E eu tenho certeza, meu amor, que você será uma excelente mamãezinha para ele. Eu tenho certeza que você vai cuidar muito bem dele. Agora vem aqui, querida. Quero te dar um grande beijo, um grande abraço. E assim, a Anete foi com o irmãozinho, entregou o irmãozinho para a enfermeira de novo, e a mamãe deu para ela um grande abraço, um beijo bem grande, bem forte, bem apertado, e disse: agora, querida, vai para a sala brincar, vai. Vai aproveitar sua noite de Natal, vai, meu amor. E a Anete foi. Eu achei estranho que a mãe tivesse dado para ela um bebê, que tivesse dado para ela o irmãozinho dela. Mas ela gostou do presente, achou o máximo. O que a Anete não sabia é que a mamãe estava muito doente, mas tão doente que ela iria naquela mesma noite ser chamada pelo Papai do Céu. Exatamente. Naquela noite, o papai entrou no quarto mais um pouco, ficou um pouco lá, e quando ele voltou, ele disse: Anete, meu amor, Papai do Céu acabou de chamar a mamãe para ir comemorar o Natal com ele, lá no céu. Nesse momento, a Anete entendeu por que a mãe tinha dado de presente o seu irmãozinho. A mamãe já estava muito doente, o parto foi muito difícil, ela tinha ficado mais fraca ainda, não tinha aguentado e tinha falecido. E assim, a Anete tornou-se uma espécie de mamãe do seu irmão. E era exatamente isso que ela estava lembrando naquele momento em que estava sentada na cadeira de balanço. E ela pensava assim: puxa vida, meu irmão ficou um menino bonito, tá um garoto de 5 anos, como ele é bonzinho, como ele é carinhoso, olha como ele cuida do gatinho com tanto amor. Mamãe ficaria orgulhosa de ver o meu querido Daniel. E pensando nessas coisas, imaginando essas coisas longe, 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 ela ouviu os passos da vovó, que tinha acabado de acordar e estava vendo aquela movimentação toda na sala, toda aquela confusão na sala. A vovó veio com o seu reumatismo, ela tinha reumatismo, dores na perna, dores no braço, ela tinha muitas dores, mas era uma velhinha muito alegre, muito envolvida, muito animada, muito contente. Portanto, mesmo com dores, ela procurava estar sempre bem. Ela falou: o que está acontecendo aí, gente? O que está havendo aí? E o que é isso aí que vocês estão mexendo? E nesse momento, o Daniel falou: vovó, olha o que o papai me trouxe. Um gatinho de presente. O coitadinho ia morrer, completamente gelado, se não fosse o papai. Papai é um grande homem, papai é um herói.
E o pai fez uma brincadeira com ele, brincou com a Nete, piscou um para o outro, e a Nete falou: vovô, eu tô atrasada, eu já vou preparar o café nosso, eu já tô indo. Vó, não briga comigo, não briga comigo. E a vovó, que tinha muito carinho pela Nete, aliás, carinho de avô e de avó não tem igual. Ó, terminando essa história, eu vou te falar um negócio. Pega o seu celular e liga pro seu avô, se você ainda tem vovô, se você ainda tem vovó, liga para ele, fala com ele, manda uma mensagem para ele. E se você não tem mais vovô e não tem mais vovó, assim como eu também não tenho mais o meu vovô e nem minha vovó, lembra de coisas boas e gostosas que você teve com ele. E a vovó disse: Anete, meu amor, para que eu vou brigar com você, uma netinha tão querida, só porque você se atrasou na hora de fazer o café? Além disso, querida, hoje é manhã de Natal, o dia mais importante de todo o ano. Esse é o acontecimento mais importante que já aconteceu no universo. Natal, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nosso Salvador, que Deus mandou ao mundo para nos salvar dos pecados. Portanto, querida, a última coisa que eu faria com você hoje seria brigar. E assim, todos foram arrumando a mesa do café da manhã, e o café da manhã foi saindo, gostoso, quentinho, com aquele cheiro bom de leite, de queijo, de bolachinha, de biscoitinhos de Natal, enfim, aquela mesa gostosa em que todos tomaram um delicioso café da manhã. E quando acabaram de tomar o café da manhã, a Anete falou: vovó, lê pra gente algumas coisas sobre o Natal. E assim, a vovó pegou a sua Bíblia, junto com o seu filho, porque depois que a mamãe da Anete tinha morrido, e o papai dela ficou viúvo, a vovó, que era mãe do papai, acabou... a vovó, que era mãe do papai, ela veio morar com eles em casa, para ajudar a tomar conta das crianças, que não podiam ficar sozinhas. Embora a Anete fosse nova e já tivesse muito juízo, ela era muito criança ainda para tomar conta sozinha do seu irmão. Ela ajudava no serviço, fazia muita coisa em casa, ajudava o papai, mas ela não tinha condição de assumir toda a responsabilidade. E o papai tinha que trabalhar fora na fazenda, alimentando os animais, cuidando da fazenda, cortando o mato, fazendo uma porção de coisas que, se a vovó não estivesse lá, ele não teria condições de fazer, nem tampouco ganhar o seu sustento. De modo que a vovó era uma ajuda e tanto. Então a vovó falou: vou fazer diferente. Além de falar sobre o Natal, de quando Jesus nasceu na manjedoura, eu vou contar também de o que Jesus nos prometeu. Depois que Jesus foi crucificado na cruz pelos nossos pecados, depois que Jesus ressuscitou, ficou na terra por 40 dias conversando muitas coisas boas e bonitas com os seus discípulos, Jesus foi para o céu e disse: vou para o céu preparar moradas para vocês, para quando vocês possam ir comigo. E assim a vovó começou a falar sobre o céu e contar um pouco mais sobre o céu. E ela leu um texto que está na Bíblia, um texto que está no livro de Apocalipse. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que é o trechinho que fala sobre o céu. Rapidamente, tá? Em Apocalipse, o céu é descrito como um local que tem ouro. As casas, as ruas, os prédios são todos de ouro. Ele é cheio de água pura, cristalina, aquela água que você pode encostar a mão na fonte e beber, que é a melhor água do mundo. A estrutura da muralha do céu é de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. Também a cidade é todinha de ouro puro, semelhante a vidro limpo que brilha. E aí ele vai descrevendo mais sobre o céu, aonde está Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. A cidade, lá no céu, não precisa nem de sol e nem de lua para lhe dar claridade, para lhe dar luz, porque a glória de Deus é que ilumina, e a glória do Cordeiro, que é Jesus Cristo, é quem a ilumina como se fosse uma lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca
nunca jamais serão fechadas de dia, porque lá não haverá nunca noite. E lá, na cidade de Deus, todos trarão a Ele glória e honra para sempre. Só que no céu nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica pecados, nem o que mente, mas somente os salvos inscritos no livro da vida, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. E nesse momento, a vovó, depois de falar do céu, como ele era, que era um lugar lindo e maravilhoso, a vovó disse: crianças, há uma coisa que no céu não entrará, é o pecado, a raiva, o ódio, a inveja, a mentira, tudo que é pecado, que desagrada a Deus, lá não entrará. No céu entrarão aqueles que estiverem salvos pelo sangue de Jesus Cristo, aqueles que tiverem aceito a Jesus Cristo como seu Salvador do seu coração. Estes sim entrarão no céu e com Deus poderão viver por toda a eternidade. Quando a vovó falou isso, ao invés da Anete ficar toda contente, toda feliz, ela foi muito preocupada. Sabe por quê? Porque ela lembrou do ódio, da raiva, da birra, da bronca que ela tinha do Luiz. Exatamente. Ela lembrou que ela odiava o Luiz, que ela não suportava o Luiz, que ela queria ver o Luiz sempre longe dela, o mais longe possível, e que ela vivia arrumando encrenca e brigando. E ela sabia que isso era pecado. Ela sabia que isso desagrada a Deus. E ela sabia que com pecado ela não entraria no céu. E você? Pense nas coisas que você faz certas e pense também nas coisas que você faz erradas, as coisas que desagradam a Deus. Pense nisso, meu querido. E se você acha que precisa realmente de Deus para tirar os seus pecados, aceite a Cristo como seu Salvador. Convide Jesus para morar no seu coração. Convide Jesus para ser o seu Salvador, aquele que tira, que limpa o pecado do seu coração e que certamente será o passaporte para que você vá para o céu. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até o próximo capítulo, porque a nossa história não termina aí, ela continua. Vai lá para o próximo capítulo, no capítulo 2. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.